Olá, meus amores! Tia Lorena mais uma vez gravando aula de arte. Lembrando, tá, que hoje a gente vai começar o nosso livro 3 e a gente vai introduzir algo bem interessante que vai ter amanhã. Amanhã, tia Lorena? Sim, amanhã sábado, dia 22, que é comemorado o nosso folclore brasileiro. Tia Lorena vai estar falando um pouquinho sobre o folclore, inclusive o dever de casa vai ser relacionado ao folclore, porém, nós vamos começar o nosso livro 3, né, falando de coisas bizarras. É isso mesmo. Nosso livro 3 de arte vai falar sobre o bizarro, sobre o maneirismo. Vamos saber o que é isso? Vamos lá, gente. Observem o começo do nosso capítulo. Gente, que imagem é essa? O que você consegue ver aí nessa imagem? Um homem, uma árvore. O que você consegue ver? Alguém segurando frutas? É algo bizarro. É o começo do nosso capítulo. É o que vai falar sobre ele, né? Vamos ver o que é isso. Arte intrigante. Tia Lorena, por que intrigante? Porque intriga você. A sua mente acaba lhe enganando. Às vezes é uma coisa e é outra, né? Por isso que tem o nome de arte intrigante. Neste capítulo você vai conhecer algumas obras de arte que podem causar estranheza ou até assustar os mais desavisados. Olha aqui, gente, você encontrar uma obra dessa, ou então encontrar alguém dessa forma, você vai tomar um susto, né? Vamos ver o que diz. Que elementos você identifica nessa pintura? Gente, que elementos você identifica? Eu acho que você identifica frutas, você identifica folhas, galhos, não é isso? Vamos ver o que mais. O que você sente ao observar a imagem? Vamos ver. O que você sente, gente? Dá um medo, né? Nossa, vamos ver. Você acha que essa obra de arte estranha, essa obra de arte estranha, intrigante ou assustadora? É a sua opinião. Eu acho intrigante, porque às vezes parece uma pessoa, pode ser uma floresta, não sei, né? Então intriga você. Conversa bem. Se fosse para você fazer um retrato semelhante ao do Arcimboldo. Arcimboldo, gente, é o nome dessa obra, tá? Se fosse para você fazer um parecido, quais elementos você iria utilizar? Ah, tia, eu ia utilizar coisas misturadas, não sei. É a sua opinião, você vai colocar aí. Por que criar arte bizarra? Por quê? Por que existe? Nós vamos perceber agora. Afinal, não seria melhor vermos somente coisas agradáveis? Imagens bonitas e felizes? Por que ver essas coisas estranhas e bizarras? O ser humano expressa por meio da arte tudo aquilo que vê, sente, gostaria de ver, já sentiu ou deseja. E, no meio disso tudo, existem situações tristes, desagradáveis, estranhas, esquisitas ou excêntricas. Mão na massa. Em uma folha à parte, presta atenção, tá? Vou até deixar bem claro para você não fazer em uma folha à parte, faça no seu caderno. Em uma folha à parte, faça um desenho ilustrando uma situação em que você se sentiu emocionado, ou tremendo de alegria, ou com medo, por algo que estivesse prestes a acontecer. Isso aqui é pessoal, tá? Em quais situações você treme ou fica arrepiado de emoção? Que emoções são essas? Alegria, surpresa, expectativa, medo ou outros? Você vai dizer o que você sentiu ao desenhar a imagem. O bizarro em nosso cotidiano. Bizarro é aquilo que é estranho, né, gente? Grotesco, a gente não consegue nem saber o que está sendo passado. A gente toma um medo. O bizarro e o medo fazem parte de nossas vidas e estão presentes em diferentes situações do nosso cotidiano em intensidades distintas. Às vezes, sentimos um medo pequeno, daqueles que dá um friozinho na barriga, que olhamos com desconfiança para a situação nova, que nos desafia a avançar em relação aos nossos conhecimentos. Nessa situação, podemos sentir um incômodo ou medo. Aqui do lado tem o que é bizarro. A tia Lorena já falou sobre isso, né? Aqui, né, ó, vocês observam que eu tenho aqui uma espécie de um jogo, uma pintura maneirista, é o que a gente vai aprender agora, sobre o maneirismo, né, sobre o nosso RA. Vocês precisam colocar aí, tá, gente, no aplicativo e saber como é esse joguinho. Mão na massa, no caderno de arte. Tia Lorena, que caderno é aquele? Aquele das folhinhas brancas, né? Que tem lá, o que não tem pauta, ok? Faça 2 retângulos, para quem não sabe, eu tenho certeza que o quinto ano sabe, né? Ó. Um em uma folha e outro na outra.
Façam 2 retângulos, cada um com 10 centímetros por 15. Utilize a régua, gente, para você fazer. Inclusive, eu acho que você nem precisa, porque a folha do seu caderno de arte já é um retângulo. No primeiro, faça um desenho representando uma situação que exprime medo, mas que sente motivado a vencê-lo. Vou dar um exemplo. Escalando uma montanha. Você olha, a montanha é gigantesca, você tem medo, mas você, não, eu vou conseguir, ou seja, se sente motivado a vencê-lo. Estou dando um exemplo, tá? No outro retângulo, represente uma situação em que você não gosta dessa sensação, ou seja, você tem medo, mas não tem interesse de enfrentá-lo. Vou dar um exemplo, de pular de paraquedas. Você tem muito medo de, não quero nem enfrentar. Você pode estar desenhando isso. Estou dando exemplos, tá, amores? Mas vocês podem usar o que vocês querem. Depois mostre seus desenhos aos colegas. Olha, eu quero ver cada dos desenhos. Maneirismo. Tia Lorena, existe esse tipo de arte? Nós vamos saber agora, né? Utiliza essa arte, né? Hoje, atualmente, muito nos Estados Unidos. Né? Ela surgiu no século XVI. Você vai ver como ela surgiu e o porquê da importância dela. Em diversos países da Europa, no século XVI, qualquer artista com habilidades manuais, ou seja, à mão, poderia se aperfeiçoar na arte de grandes mestres. A arte parecia cada vez mais saturada e por isso precisava de uma renovação. Todo mundo sabia desenhar, então desenhar era uma arte naquela época. Porém, queriam algo que se destacasse, uma maneira diferente. Em torno de 1515 surgiu o maneirismo. Olha o que é o maneirismo, gente. Um estilo artístico que durou até 1600, em que os artistas buscavam a própria maneira de criar, inspirados nos mestres antigos da arte, mas com originalidade, retratando cenas de maneira que causasse dramaticidade, ou seja, drama, ou você sentia medo, ou você sentia alegria, tudo junto em uma só obra. Isso era o que era o maneirismo, tá? Vou estar apagando aqui. Vou deixar em destaque para vocês destacarem no livro de vocês. O nome maneirismo vem da palavra italiana maniera, que significa de forma simplificada a sua maneira, ou seja, você desenha do jeito que você gosta. Quer colocar uma situação triste perto de um alegre, você desenha da maneira que você gosta, por isso se chama maneirismo. Em Veneza, Giacomo Robusti, ou seja, esse aqui foi o primeiro que criou, tá, gente? Chamado Tintoretto, começou a pintar à sua maneira, procurando focar cada vez mais na atenção que a obra poderia causar no observador, quem visse, bem como a sua narrativa, que era o objetivo do seu trabalho, ou seja, não tinha nada escrito, mas só em a pessoa olhar, a pessoa já sentia algo, né, da sua maneira, você também entendia da sua maneira. A obra de Tintoretto foi uma grande inspiração para outro artista, Domênicos, né, ele também se inspirou nessa obra, chamado El Greco. Vistos como profanas, inacabadas e piadas de mau gosto, as obras de El Greco só foram valorizadas no século XX, com os movimentos da vanguarda servindo-lhe como inspiração. Gente, é só tu observar aqui a obra dele, ó. Ele juntou muita gente, colocou como se estivesse num céu, colocou como se fosse um circo, um rodopio, tá certo? Então isso foi a nossa aula de arte falando sobre maneirismo e bizarrismo, certo? Coisas bizarras. A tia Lorena vai baixar aqui para estar falando, né, sobre essa data importantíssima. Alguém sabe me dizer que data é essa? Folclore, né, amores? Folclore brasileiro. O nosso folclore brasileiro comemora-se no dia 22 de agosto. O que é o folclore, tia Lorena? É a junção de várias culturas, né? É a história de várias culturas. Quem não conhece esses personagens do folclore, né, gente? Boitatá, Cuca, Vitória Régia, Curupira, Iara e Saci. Cada um tem a sua história, né? Cada um tem algum acontecimento importante para o nosso folclore brasileiro. Vocês sabem que é uma mistura de tudo, mistura de culturas. Cada uma dessas lendas, né? Porque esses personagens viraram lendas, aconteceram em locais diferentes, tá? E é isso que você vai fazer na sua casa, lá no seu caderno de arte. Tia Lorena vai estar passando lá algo super legal sobre o folclore brasileiro para vocês pesquisarem. Ok, meus amores? O que nós vamos comemorar amanhã? Folclore brasileiro. Essa foi a nossa aula de artes.
Conto com você, né? Que o seu trabalho vai ficar show de bola, certo? Se precisar de ajuda, né? Utilizem sites, utilizem livros, porque tudo tem falando sobre o folclore, tudo bem? E eu conto com vocês para o trabalho sair magnífico, tudo bem? Beijão e até a próxima aula.